De uma hora, ou, Uma hora, beleza. Tá bom. tá? Então, boa tarde a todos, bem-vindo ao colóquio de física da UFABC. É, eu fico muito feliz de que a gente esteja começando nesse quadrimestre com o Nelson Stewart, que quando eu comecei a mexer com as coisas do colóquio foi quando ele estava saindo da UFABC, então a passagem de bastão, fico muito lisonjeado. É, o Nelson Stewart, ele foi doutor em física pela Universidade, pela USP, né? E pós-doc em Harvard, desenvolveu sua carreira, né? Na UFSCar e foi professor visitante posteriormente na UFABC. É, atualmente ele está em uma escola de ciências no CNPEM e muito obrigado por ter aceito o convite e fica ah, a palavra com você. Muito obrigado, Celso. É um prazer enorme, né, falar para os colegas aí da UFBC. Sou sempre saudoso do tempo que eu passei aí, que foi um tempo muito, muito bom para mim, muito instrutivo, aprendi bastante com os colegas. E a única coisa que eu lamento é não poder estar vendo aí vocês, né? Porque esperaria revê-los, né? Eu estarei aí na UFABC no próximo sábado, no evento do MNPF. Né? Se estiverem lá, eu espero encontrar vocês, né? Então, o que é que eu vou falar hoje, né? Aqui para vocês, nesse colóquio, né? Então, como o Celso avançou, eu passei a minha vida acadêmica na UFSCar, aí me aposentei justamente para assumir, né, uma bolsa da CAPES aí como pesquisador visitante da UFABC. E depois fui contratado como professor visitante, aí de forma que eu passei ótimos, né, 6 anos aí, de 2014 a 2019. E quando eu estava pensando em pendurar chuteiras, o Adalberto Fázio, que vocês devem conhecer, foi até reitor aí, né? Me convidou para ajudá-lo, né, na criação dessa escola, que é a escola pensada para ser uma escola de formação de cientistas, mas, como vocês vão ver, eu espero convencê-los que não é só para formar cientistas, a gente pode formar também especialistas em outras áreas, né? Então, eu vou tentar apresentar para vocês, né, de uma maneira geral, o que é a escola de ciência, a ILON, mas focando mais nas características de ensino e aprendizagem, que eu chamo de ensinagem, e eu vou dizer para vocês por que eu uso esse neologismo. Beleza? Então, vamos começar apresentando a ILAN. Como vocês sabem, o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é uma organização social, né, ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que conta atualmente com os 4 laboratórios, né? Luiz Síncrato, Biociências, Biorrenováveis e a Nanotecnologia. E em 2022 foi incluído, então, a ILO como uma nova unidade do CNPEM, né, destinada a formar bacharéis em ciência e tecnologia. Essa é a nossa turma aqui de 2024, são 40 estudantes de todo o país, né? De Rondônia de Roraima a Santa Catarina, não temos nenhum gaúcho, e esses 40 alunos
vieram se juntar aos 40 que entraram no ano de 2022, de forma que essa é a segunda turma e no próximo ano teremos a terceira turma. Muito bem, é um bacharelado em Ciências e Tecnologias. Essa é uma formação que está dentro do MEC, reconhecida, né? São poucos os BCTs. A UFABC é uma das pioneiras, né, de criar uma formação nesse nível, só que o nosso curso aqui, bacharelado, são de 3 anos. Né? Então, a gente tem uma ideia, né, de que o aluno que a gente quer formar tenha uma base interdisciplinar em ciência, né, e dentro de um modelo de ensino diferenciado, que é o que eu vou apresentar com mais detalhes para vocês. Né? Então, essa frase não é nossa, né? Mas a ideia é que nós somos estudantes de problemas e não de disciplinas. Muito bem. Então, uma coisa interessante, eu vou explicar para vocês depois por que a gente acredita que 3 anos são suficientes e por que a gente quer uma formação precoce na prática científica. Vocês todos já passaram por essa situação, né? Você faz 4 anos de bacharelado, faz 2 anos de mestrado, 4 ou 5 anos de doutorado, depois faz mais 2 anos de pós-doc, se não conseguir emprego, faz mais 2 anos de pós-doc, de tal maneira que quando você se torna realmente um pesquisador independente, você já atinge mais dos 30 anos. E a gente acha que é preciso que o aluno, o pesquisador, se forme mais cedo e comece a ser autônomo mais cedo, precocemente. Para isso, a gente tem que ele entre no universo da prática científica e tenha vivência de experiência em um ambiente de pesquisa avançado, de tal maneira que ele possa se formar mais cedo e mais bem formado. Né? Então, nós damos muita ênfase aqui à atividade experimental. Né? Então, o aluno, como vocês vão ver, vai realizar muitas atividades práticas e toda a área de atividades práticas é baseada num tipo de aprendizagem baseada em projetos, tanto internamente, na ILO, como nos laboratórios do CNPq. Muito bem. Por que eu acho que a gente pode fazer isso num período de 3 anos? Porque esse psicólogo da educação, que eu gosto muito, chamado Jerome Bruner, né, ele tem essa ideia de que existe uma aptidão para aprender, certo? E ele diz essa frase que eu gosto muito de citar, né? Começamos com a hipótese de que qualquer disciplina poderá ser ensinada eficazmente, numa qualquer forma intelectualmente honesta, a crianças de qualquer estágio de desenvolvimento. Você vê que ele era um neo-piagetiano e ainda tinha aquela ideia dos estágios. Então, a palavra-chave aqui é intelectualmente honesto. Porque o Jerome Bruner, ele foi o cara que organizou toda a reforma de ensino de ciências e matemática após o Sputnik, que deu aquela crise de ensino americana levada a sério, né? Estamos atrás dos russos, é preciso reformar o ensino, e ele coordenou todas as equipes que geraram, para o pessoal que é da minha geração sabe, que é o PSSC, o SMSG, de matemática, de biologia, etc., de tornar o ensino de ciência de uma maneira mais experimental, mais integrada, né? No projeto do PSSC. Então, os matemáticos, com essa frase, ficavam muito irritados, né? Como são até hoje, nessa parte de ensino, que eu acho, de dizer o seguinte: não, mas o que é isso? Você acha que você pode ensinar cálculo para uma criança? Ele disse: não. Ensinar cálculo por uma fora
um adolescente, né, isso é intelectualmente desonesto. Mas você pode ensinar o conceito de limite para a criança. E o conceito de limite é o ponto de partida para o cálculo diferencial integral, né? E ele escreve nesse livrinho de 1962, se vocês notarem, é exatamente no período da reforma do ensino de ciência americana, ele escreve: a experiência das últimas décadas aponta para o fato de que nossas escolas possam estar desperdiçando anos preciosos, adiando o ensino de muitas disciplinas importantes, com a justificação de que são demasiadamente difíceis. Então, gente, esse currículo nosso, de que você não pode aprender quântica no primeiro ano, que para aprender eletromagnetismo você tem que ter todos os cálculos, é uma premissa que nós aqui na ILO não validamos. Então, nós temos um currículo, um programa que trata basicamente de disciplinas, mas dentro de grandes áreas do conhecimento. São a linguagem matemática, associada com computação, a ciência da vida, a ciência da matéria. Nós temos a humanidades aqui muito forte ao longo de todo o curso, e a inteligência artificial, né, com ênfase muito em ciência de dados, machine learning, etc. Então, esse é o diagrama conceitual dos projetos interdisciplinares, né? Então, nós temos a matemática como a linguagem básica, mas as disciplinas existem, não existe projeto que seja interdisciplinar sem disciplina. Então, nós temos a física, a química, a biologia e as ciências com a matemática como linguagem básica apoiada na computação e na estatística. Então, a gente faz assim mais ou menos uns percursos, né, na linguagem matemática. Então, o aluno começa com tipo de cálculo diferencial integral, álgebra linear, depois passa para equações diferenciais, álgebra linear computacional, análise numérica, biomatemática, espaços normados, até tópicos de matemática aplicada, percorrendo os seis semestres do curso. Temos a ciência da vida, né? Então, que tem essa parte conceitual, experimental e também computacional, que liga desde a biologia básica, né, de forma, função, informação, energia e sistemas vivos, tempo e sistema vivo, até coisas muito aplicadas desde o primeiro semestre, como extração do DNA, temos PCR, temos edição gênica no terceiro período, estudo proteínas, é uma ênfase muito forte em biologia molecular, né? Mas nós temos também ciências ambientais, machine learning aplicada à ecologia. Então, essa é a trajetória na área da ciência da vida. Na área de ciência da matéria, que é a área mais em que eu atuo, etc., com o Beto, nós temos, então, mais ou menos esse caminho, né? Então, por exemplo, a gente começa aqui estrutura atômica, esquece aquele curso de química geral tradicional. Modelo de Bohr, adiós. Nós já começamos a trabalhar com a estrutura atômica no primeiro semestre. Aí você diz, não é possível. É possível, sim. Nós já temos experiência de duas turmas, que é possível você tornar o modelo de Bohr um assunto de história da física, história da química, e não ser necessário passar por isso. Então, tem a parte dinâmica, a parte de química muito ligada, mas já, por exemplo, os alunos fazendo síntese e indo para o laboratório. Vocês vão ver que nós temos laboratórios aqui muito bem equipados. Desde o primeiro semestre, nós fazemos a integração entre a parte teórica e a parte prática. Então, é mais ou menos isso aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso entrar em mais detalhes, né? Mas vejam lá embaixo que nós temos, para caracterização de nanopartícula, muitas das coisas a gente faz aqui, nós vamos ver o equipamento, mas a gente complementa com as experiências no CNPq. Ciência de dados, aqui é muito forte, realmente. No primeiro semestre, nós temos introdução à ciência de dados, em que ele vai
aprender Python imediatamente, trabalhar com Arduino, fazer recursão, etc. Depois tem as temáticas dos projetos, né, de aprendizagem de máquina, usando também redes neurais no segundo período. Depois a gente vai com dinâmica molecular, tem DLT, simulações automáticas, até que vai fazer exatamente, no final, técnicas avançadas de ciência de dados. Essa é uma coisa que a gente dá muita ênfase aqui. Por quê? Porque aquele aluno que não quer ir diretamente para a academia, nós estamos abrindo uma porta muito grande para ele usar, por exemplo, ciências de dados em outras áreas. Esse é um ponto que a gente dá muita ênfase aqui. Então, a cada ano nós temos, por exemplo, um workshop que é muito bem, digamos assim, com muitos participantes, que é de machine learning. Todo ano nós temos aqui, e vocês já devem ter ouvido falar. A ênfase, gente, muito forte aqui é na parte experimental, né? Se você comparar as disciplinas experimentais que nós temos aqui com, em geral, os cursos normais de ciência, a gente vai ver uma diferença bastante grande. Por exemplo, no primeiro semestre, o aluno já é preparado para as atividades de pesquisa na integração entre ciência da vida e ciência da matéria, que é justamente, nós temos técnicas de laboratórios básicos, né? Em que o aluno vai trabalhar com Arduino para desenvolver sensores, ele vai trabalhar já no laboratório, iniciação no laboratório que eu vou chamar de biologia, química e física também, inicial. Mas, a partir daí, do segundo semestre, nós temos a imersão no CNPq, e aí nós dividimos as atividades experimentais em duas. A disciplina de laboratório avançado, que são temáticas, né? Então, você tem uma que é de biologia estrutural e genética, uma de energia e uma de dispositivos e materiais quânticos. A organização temática são 3 laboratórios avançados. Mas, a partir do segundo semestre, nós temos a disciplina de iniciação à pesquisa. Isso aqui, gente, eu queria chamar a atenção para vocês, porque é uma coisa que eu achei muito bacana. Desculpe a modéstia que nós criamos aqui. Nós curricularizamos a iniciação científica. Eu acho isso muito bacana, porque, em geral, nas outras instituições que nós bem conhecemos, o aluno vai procurar a iniciação científica fora do seu currículo, né? Ele vai lá, tem aula com o professor Celso, se interessa pelo aquilo que o Celso faz, aí vai lá, professor, você tem algum problema, algum projeto aí para desenvolver? Ou se o senhor tiver uma bolsa, melhor ainda. Como todos os alunos aqui, eles já são mantidos pela própria instituição, então não precisa arranjar bolsa. Então, nós temos 5 disciplinas, IP1, IP2 e IP3, que são desenvolvidas através de projetos no CNPq. O pesquisador do CNPq nos manda os projetos que eles estão interessados em orientar. Nós aqui da ILO examinamos, escolhemos os projetos e cada aluno dentro dessa disciplina vai ter um parceiro em duplas, né? Eles vão desenvolver projetos do CNPq. Essas disciplinas são disciplinas de introdução à pesquisa, iniciação à pesquisa, que são feitas em todos os semestres, e ao final é que eu vou mostrar para vocês, eles fazem o projeto final de sua formação. Né? Está aí. É um projeto estruturante que ele vai realizar no 6º semestre. Então, o que é que ele vai fazer no 6º semestre? Agora, ele vai propor um projeto, orientado, obviamente, pelo aluno, por um professor, por um orientador, e ele vai submeter essa proposta para o CNPq, para o laboratório do CNPq. Ou seja, ele aqui, gente, ele passa a ser usuário do CNPq. Ele entra como se fosse um pesquisador externo, né? Como todos vocês podem fazer. Então, agora são grupos de 4 alunos, né, para desenvolver 2 projetos.
em que o aluno, dos 4 alunos, num projeto, 2 são pesquisadores principais, os PIs, e 2 são colaboradores, e no outro projeto inverte, né? Por quê? Porque nós já queremos que ele saia aqui com o espírito de equipe de pesquisa, desenvolvendo projetos. E esses projetos que eles vão submeter são definidos no semestre anterior, né? Ele vai definir o projeto, vai fazer o levantamento, etc., para apresentar uma proposta bacana para o 6º semestre, né? Então, é a equipe que vai definir a atuação, e aí tem um orientador e um tutor que vai fazer uma avaliação individual em um grupo, né? Então, essa é o projeto estruturante do último semestre, que nós vamos realizar no próximo ano. Eles vão realizar, né? Muito bem. Então, isso aqui é só uma maneira diferente de ver, né? Por exemplo, como é que é a distribuição de ciência da vida, tanto por área de conhecimento, como por organização das temáticas, nos laboratórios avançados e nas iniciações de pesquisa que eu apresentei agora, né? Só lembrando uma coisa importante, que o tema vai ser escolhido por alunos só no projeto estruturante, no 6º semestre. Mas ele faz os laboratórios avançados, que são essas 3, biologia estrutural e genética, energia e dispositivos e materiais quânticos. Esses são os 3 laboratórios avançados e mais os projetos da iniciação à pesquisa. Isso aqui eu já apresentei. Aí é por área de conhecimento, né? O 1º semestre, o que ele faz, nós fazemos uma imersão no CNEPEM, né? Ele vai para o CNEPEM, conhecer as instalações, visitar os laboratórios, ouvir os pesquisadores falarem, etc, etc. Isso aqui é com relação à disciplina, né? Porque eu gosto mais de falar, ao invés de interdisciplinares, de integração entre os conhecimentos. Porque aqui esse processo é facilitado pelo fato de que todos os professores estão sempre ligados, né? E nós trocamos experiências, né? Maravilhosas entre gentes que são... Porque todos nós, pesquisadores, somos disciplinares, não tem dúvida. Então, o que a gente faz é trocar a experiência e os alunos vivenciam isso, né? Então, essa troca de informação, aliada ao conhecimento básico, né, em mecânica quântica, em cálculo, em teoria da biologia, em dinâmica, química, termodinâmica e inteligência artificial, que a gente consegue fazer uma integração entre os conhecimentos. Muito bem, agora depois dessa ideia geral, eu vou falar exatamente sobre o tema, né, do nosso colóquio, né, que é o conceito de ensinagem, né? Eu sempre fui muito incomodado com essa história do processo de ensino e aprendizagem, né? Eu sempre, desde que eu estava na graduação, eu digo, por que ensino e aprendizagem? Em geral é o seguinte, não, o professor ele cuida do ensino e o aluno cuida da aprendizagem. Então, existe uma dicotomia e sempre. Então, quando eu fui para a universidade, eu vi claramente, o professor se preocupa com o seu ensino, o que é que eu vou apresentar, qual é a metodologia que eu vou usar, etc. E a aprendizagem do aluno é aferida por provas, por trabalhos, etc. E você diz se ele aprendeu ou não aprendeu. Mas quem sabe se houve aprendizagem ou não é o aluno. Então, eu fiquei sempre pensando nisso. Ensino e aprendizagem tem que ser uma coisa única. E aí eu fiquei muito feliz. Aliás, devo confessar a vocês que eu descobri Paulo Freire muito tarde, né? Eu acho que vocês têm que ler mais Paulo Freire, todos nós, né? Aquele livrinho dele da psicologia, da pedagogia da autonomia, é uma coisa assim muito legal.
Então, ele diz em algum momento que não existe docência sem discência. Ou seja, eu digo, qualquer ensino que não leve à aprendizagem é ineficaz. Né? A gente tem que estar, como professor, pensando sempre nisso. Não adianta dizer, como colegas meus diziam, olha, eu ensino, agora se o aluno aprende, é problema dele. Isso não pode existir. Né? Então, eu digo, é preciso descartar a dicotomia entre o ensino e aprendizagem, vou repetir, em que o ensino é atribuição do professor e a aprendizagem de responsabilidade do aluno. Então, eu criei esse neologismo, que eu chamo de ensinar, que eu defino como um processo indissociável da educação e aprendizagem, em que o professor-aluno e aluno-aluno interagem de forma dialógica e permanente. Aí eu uso o conceito do Paulo Freire, que é importantíssimo, que é dialogicidade. Você só sabe se o aluno aprendeu se ele puder externar isso para você, além de provas, além de trabalhos em que a interação é muito distante e não é online, não tem um feedback imediato. Né? Então, essa dialogicidade, nós vamos usar esse conceito na avaliação, beleza? Então, nós criamos aqui, esse modelo foi construído, né? Nós passamos a época da pandemia aqui, 21, tudo de máscara, etc., trabalhando nesse modelo e nos conteúdos a serem ensinados. Né? Então, eu criei esse triângulo em que eu coloco no centro a mesas e cadeiras. Depois eu vou explicar direitinho o que é que eu chamo mesas e cadeiras, o que é que eu chamo metodologias ativas, o que é que eu chamo as tecnologias a ser usada e o que é que eu chamo avaliação para a aprendizagem, e não avaliação da aprendizagem. Eu quero convencer vocês que são coisas bem diferentes. E aqui do lado esquerdo eu ponho assim uns pontos que eu julgo essencial do modelo. Primeiro, que ele é centrado no trabalho colaborativo, nós trabalhamos com grupo. A avaliação é somativa e formativa. O ambiente de ensino tem tecnologia, né? Eu até brinco, digo que nós temos um ambiente presencial de aprendizagem, né? Para contrapor com o AVA, que é o virtual. Tentamos usar o máximo possível as metodologias inovadoras, isso na parte conceitual, na parte teórica, mas quando a gente vai para a prática, para a atividade prática, toda a metodologia é a aprendizagem baseada em projeto. Nós não usamos o modelo de receita de bolo no laboratório. Never. Nunca, 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 em nenhuma disciplina experimental. Então, o que é a mesa de cadeira? É a ensinagem baseada em trabalho colaborativo. Por que eu aproveitei, né, a ideia de que as nossas salas de aulas são formadas de mesas e cadeiras, né, para adaptar o conceito, o conceito de trabalho colaborativo. Então, as mesas e cadeiras significa o quê? Que os alunos vão trabalhar reunidos em grupos de 4, em volta de mesas, com seus computadores, se for necessário, para resolver problemas, debater ideias e propor projetos. Numa aula extremamente interativa. E eu estou apoiado, né, num cara que vocês conhecem muito, que eu sou muito fã dele, que é o Carl Weimer, né, que criou o FET, etc., ganhou o prêmio Nobel na condensação de Bose-Einstein, introduziu simulação no ensino, que ele diz claramente isso: o que funciona melhor do que aulas expositivas e problemas de casa é ter os alunos trabalhando em pequenos grupos com a mediação de professores que podem ajudá-los a aplicar conceitos básicos a situações na vida real. Esse é, digamos assim,
O norte, ele aplica isso para a física, nós aplicamos aqui em geral. E tentamos construir um ambiente de ensinagem com tecnologia. E aí eu vou dizer um pouco um percurso, né, de como esse tipo de ambiente de ensinagem com tecnologia evoluiu, dando exemplos fora do país. Começando por Harvard. O Eric Bazur, né, vocês devem conhecer, é um cara que trabalha com ótica em Harvard, né? E ele criou essa Applied Physics 50, é a disciplina introdutória para todos os alunos de Harvard, da área de ciência. Então, vocês vejam aí a foto aí dele, né? Tradicional, quem teve nos Estados Unidos sabe disso, muitos quadros negros que sobem, descem. Antigamente, no tempo do Feynman, só tinha esses quadros negros, aí a modernidade introduziu o velho, conhecido retroprojetor, e você colocava aí 200 alunos e tinha a aula, a lecture, né? Para os alunos copiando, etc., etc., e iam depois fazer problema com os pós-doc. Né? Hoje, aí do lado é a sala do Eric Bazur, da mesma disciplina AP50, né? Computadores, discussão em grupos, etc., trabalho individual. Se vocês notarem aqui, ó, tem uns quadros aqui, nós temos uma coisa melhor, que eu acho. Mas vamos para frente. Esse modelo de tecnologia a ser usado se popularizou realmente com o método Scale-up, né, que foi desenvolvido lá na North Carolina State University, né? Que já teve vários nomes, tal. O último nome que eles dão, esse nome aqui grande aqui, né? Porque americano adora tem que botar uma sigla que significa alguma coisa. Então, Scale-up significa isso aí. Então, vejo que, olha, aqui são mais alunos, nós temos a coisa boa de que são 40 alunos, aí você pode 50, depende da tecnologia. E vocês vejam aqui do lado direito como foi já expandido esse modelo, inclusive para instituições muito mais sofisticadas, que nem o MIT. Então, eu tirei isso aí do site do MIT. Olha lá, realmente, essas mesas e cadeiras aqui, nós não alcançamos. Mas eles têm um defeito, que eu acho, é que tem muito aluno nas mesas e cadeiras. Grupos menores funcionam melhor. Mas tudo bem, eles trabalham aqui, vocês vejam que eles estão trabalhando em mesas e cadeiras. Então, o que é que você tem? Ó, trabalho com estudantes, colaborativo, com 3 a 9 estudantes, todos têm computador, laptop, aqui também tem. Nós temos muito software, porque quando o aluno entra aqui, ele já recebe um laptop. Nesse laptop, nós já disponibilizamos todos os softwares que eles vão precisar. Matemática, Python, tá tudo lá. Certo? Nós temos notas de curso. Aí, gente, aí eu gosto de brincar dizendo que eu fui um professor muito preocupado com tecnologia, mas hoje eu sou um professor flex, né? Eu gosto de tecnologia, mas gosto também do analógico, e eu, por exemplo, uso muito em sala de aula, além do laptop, o diário de bordo, em que o aluno tem que escrever, tem que resolver problema, anotar, etc., mais do que colocar todo mundo nessa, de colocar em Teams, etc. Eu uso Teams também, mas eu gosto que eles escrevam, me expliquem, etc., e eu vejo os diários de bordo dele. Muito bem. Então, quais são as tecnologias na ensinagem? Nós usamos os objetos educacionais digitais, audiovisuais. Por exemplo, biologia tem que ter audiovisual. É muito importante. Nós temos aqui um estúdio, o professor pode gravar a sua aula, se ele usa a metodologia da sala de aula invertida, ou ele pode pegar no YouTube, etc. Usamos muitas animações, ilustrações, isso muito para a aula de humanidades, né? Porque humanidades eles usam muito, tem arte, ciência, foto, visita a museus, etc. Os objetos educacionais digitais estão aí, né? Nós temos várias plataformas.
por exemplo, compadre.org, é uma plataforma da American Association of Physics and Teaching, que você tem muitos objetos educacionais digitais em física, ciência, matemática, biologia, e nós temos as simulações computacionais que você pode usar na sua aula, mas também você tem vários cursos de simulação, várias disciplinas aqui. Beleza? Então, as metodologias. Gente, eu passei um ano discutindo com esses professores, que vocês vão ver logo mais, que eu vou apresentá-los. Eles são muito jovens e nenhum, exceto eu e o Beto e os pesquisadores sênior, com experiência prévia em ensino universitário. Né? Então, o que eu trabalhei com eles foram as metodologias ativas que eu aprendi durante os anos que eu passei aí na UFABC, né? Dando os cursos para o mestrado profissional. Né? Então, nós discutimos sala de aula invertida, ensino sob medida, instrução pelos colegas, o ABP, 3 momentos pedagógicos, gamificação, storytelling, e por aí vai. Eu, inclusive, tenho um artigo sobre isso. Mas eu adoro pluralidade metodológica. Cada professor escolheu aquela metodologia que ele se identifica, né, melhor e que ele acha que vai fornecer maior significado para os alunos. Porque tem metodologia ativa de qualquer coisa, né, de grupos e não sei o quê. Então, eles escolheram para a sua disciplina, que depende também do tipo de disciplina, adaptando as metodologias ativas que estão aqui, né, num dos vértices do triângulo. Está aí, né, esse artiguinho, né, inovando a ensinagem da física com metodologias ativas. A física eu coloquei aqui porque é da revista do professor de física, mas isso aí fica para, em geral, ciências, etc. Muito bem, esse eu acho que é um diferencial importante aqui do modelo ILO de ensinagem, que é a avaliação para a aprendizagem. Por que eu uso aí a preposição para e não a da aprendizagem? Porque eu quero diferenciar justamente que a avaliação da aprendizagem é aquela avaliação tradicional, que você faz, que eu chamo aqui, né, somativa ou cumulativa. Ou seja, é aquela que você dá teste, prova, relatório, é aquela que consta aí do seu plano de ensino, né? Vou dar P1, P2, P3, nota final. NP1 vezes X mais NP2 vezes Y, faço uma prova, uma média ponderada, e está aí a nota do aluno. Né? Essa avaliação somativa é importante, porque ela faz realmente o monitoramento dos resultados parciais no final da aprendizagem. Perfeito. Nós não eliminamos isso. Eu, por exemplo, dou 2 provas, uma no meio do semestre e outra no final. Certo? Mas o que eu acho importante é a avaliação formativa ou progressiva. Ou seja, como a gente usa a aula, o período da aula, como um espaço e um tempo para o aluno aprender e não só ouvir o professor falar, ou seja, em que ele tem uma participação ativa e não passiva, você pode acompanhar durante a resolução de problemas, as discussões, como é que está evoluindo a aprendizagem dele. Beleza? Então, por exemplo, no meu caso, quântico, cada um tem a sua maneira. Eu criei o diário de bordo. Então, cada problema que eu passo em sala de aula, cada discussão, eles vão anotando. Então, a cada 10 dias, etc., eu recolho esses cadernos, eu dei os cadernos para ele. Eu dei um computador e um caderno. Um caderno que ele escreve e eu vejo qual é a evolução dele e vejo se ele está indo bem, se ele está indo mal. O que ele está indo mal, eu chamo aqui
e digo, olha, rapaz, você precisa ver isso aqui, etc. Então, a gente pode usar diferentes formatos e, o mais importante, é o item, última frase aqui, praticar a dialogicidade por meio dos feedbacks imediatos. O aluno está lhe respondendo questões imediatamente que você faz para ele individualmente. E outra coisa importante da avaliação formativa é que você verifica se os objetivos estão sendo alcançados, porque aí você tem que mudar o seu plano. Por isso que eu não chamo mais de plano de ensino, nem plano de ensinagem. Eu chamo aqui plano de desenvolvimento. Porque o plano não pode ser uma coisa estática. Começou e vai seguir aquilo lá. Não. Um plano de desenvolvimento. Eu cheguei aqui, não, estou exagerando aqui. Ele não está aprendendo. Então, eu refaço o meu plano. Eu faço um design que vai mudando. E, obviamente, nós fazemos sempre, no comecinho, uma avaliação diagnóstica, né? Principalmente no primeiro ano, porque esses meninos vêm do ensino médio, eu tenho que saber quais são os conhecimentos prévios. Então, todas as disciplinas do primeiro ano eu faço essa avaliação diagnóstica. E estou baseado aqui nos trabalhos do Paul Black, etc. Tudo isso nós discutimos durante um ano, viu? Então, desenvolvimento de projetos, está aí algumas fotos, só para a parte mais amena, estão trabalhando no laboratório. Aqui embaixo, esse é o nosso laboratório, que vocês vão ver, o laboratório de microscopia eletrônica. Nós temos um força atômica e um de transmissão de elétron, né? Aquele. Está aí, ó. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui, ó, tá vendo? Tem um laboratório, esse aqui é o de AFM, nós temos aquele de elétron lá, de SVM. Então, temos 4 desses, tem 2 aqui e 2 aqui. Esse é o laboratório comum, né, de biologia normal. Nós temos o espectro Raman, aqui, que está aqui embaixo, mas ele deve ficar aqui em cima, e aqui é o microscópio de tunelamento. Gente, vocês aí que são da UFMC, isso aqui é vendido ali em São Carlos, ou juntado. Qualquer universidade tem capacidade de ter um microscópio. E os alunos, no primeiro semestre, eles já vão colocar aqui um grafeno, aqui para ver a estrutura, né? Aquela coisa lá, agora a gente vê o átomo. Não é bem assim, mas esse laboratório funciona desde o primeiro semestre, né? O que vocês viram aqui anteriormente, aqui já é o trabalho de projeto, tá certo? Esse é o professor Amauri, que está discutindo aqui com os alunos um projeto dentro do laboratório de microscopia eletrônica. E aqui, só para economizar as fotos, isso aqui é um estudo de edição. Então, o professor pode preparar sua aula aqui, o aluno pode preparar seus relatórios, não só escritos, mas em forma de vídeos, etc, etc. Está aqui a microscopia de tunelamento, né? Está aqui, ó. É uma coisinha simples. Mas o bom é que o aluno aí, ele pega, ele troca a ponta, etc. E ele aprende como funcionar, porque na quântica que eu dou no segundo semestre de tunelamento, eu já explico isso com ele. Entendeu? Fazemos essa integração. E aí, quando ele for para o CNPq desenvolver o projeto, aí ele vai ver a caixa preta, aquele microscópio de tunelamento, com vácuo, fechado, etc. Mas os princípios ele aprendeu aqui na ilha. Tem um laboratório de espectroscopia, né, que nós temos via UV, o infravermelho, tem fluorescência, tem rama e tem termoluminescência, para os alunos desenvolverem os projetos aqui. Esses aqui são da ilha. Certo? Depois ele vai fazer VX, etc., lá no CNPq, mas ele desenvolve essas atividades aqui dentro da ilha. Beleza? Nós temos também, porque nós trabalhamos com ciência de dados, inteligência artificial, então nós temos esses sistemas, esse sistema computacional, que é o JADES, né, que muitos de vocês devem conhecer, que trabalha com 2 nós, essa capacidade aí, 250 cores, não é cores, né? São os cores.
isso aí já dá para brincar, e os alunos já fazem ciência de dados no primeiro semestre, usando isso aí. Eu, por exemplo, pedi um projeto que os alunos vieram pedir para mim, eu digo, olha, eu fui editor da RBF durante muito tempo, vocês não querem pegar todas as revistas que nós temos desde a primeira e saber quais são os temas que aparecem mais na revista? Eles fizeram isso no final do curso, no final do semestre, da disciplina. Então, em sala de aula, são algumas fotos, essas aqui ainda são de 2022, a primeira turma. Isso é uma aula de matemática, tá certo? Olha, isso aqui são lousas móveis, de tal maneira que pode propiciar isso. O aluno se levanta do mesa e cadeira e vai explicar para o seu grupo o que ele sabe fazer ou o que ele não sabe. Certo? Agora, outros têm outras atividades e o professor circula, certo? Entre as aulas. Isso é uma aula de física, tá? Isso aqui é uma aula de álgebra linear. Então, a carga horária, gente, é pesada, viu? Aqui é pesado. Mas como é período integral, né, nós temos 340 e 100 horas de aula, até que nós vimos que tem uma resolução de 2018 que tem que incorporar a extensão como atividade curricular. Aí são 10%. Aí já me... Então, tivemos que introduzir 345 horas, que já está aqui, nas atividades curriculares de extensão. O que é isso, né? O que é a extensão para os nossos alunos? Então, eu criei jornadas do conhecimento para alunos do ensino médio e escolas públicas. Então, o que nós fizemos? Durante todo o ano, nós reservamos 15 sábados em que alunos de escolas públicas do ensino médio vêm aqui e os nossos alunos mostram para os alunos do ensino médio o que eles estão aprendendo aqui. Então, eles fazem eventos, etc., fazem práticas, etc., e aí, então, eles cumprem essa extensão. Nós temos aqui o ILUM de portas abertas, que a gente abre a ILUM durante um dia, um sábado, e que a gente reúne os alunos e os alunos, eles propõem atividades para os visitantes, e nós temos também a participação dos estudantes na ciência aberta do CNEPEM, que é um evento anual que chega a reunir aqui em Campinas, chega de 16 mil pessoas no sábado e no domingo. Então, isso aqui são as atividades da Jornada do Conhecimento. Veja, essa é a molecada do ensino médio, esse aqui é um aluno, esse aqui é a professora, a Valéria, que está monitorando. Então, esses são os alunos que vêm, batem foto, brincam, etc., de uma maneira muito lúdica, mas que eles conhecem os equipamentos e conhecem a ILUM. Esse é o ILUM de portas abertas, você está vendo um aluno explicando para uma visitante como é que funciona o AFM, né? Aqui está outra aluna explicando, né? Vocês estão vendo que eles estão tudo, né, de camisa da ILUM, etc. Aqui é um aluno também, já todo trajado, porque está dando aula no laboratório, né? Isso é o ILUM de portas abertas, e na ciência aberta nós criamos espaço ILUM, está aqui, ó, a turma todinha. Isso aqui são os 40 alunos, né, junto com a Ana Zélia, e estão participando desse evento durante 2 dias. Então, eles mesmos, né, vão apresentar os projetos que eles desenvolvem aqui na ilha. Bom, não se faz uma escola sem corpo docente. Então, vocês vejam, todo esse pessoal aqui, né, os mais jovens, principalmente, né, eles... A Ana Zélia, ela já era do CNEPEM, mas ela faz o vínculo entre a ILUM e a CNEPEM, porque ela tem muita experiência no CNEPEM. O resto são pessoas muito jovens, todas com pós-doutoramento, né? A Valéria, por exemplo, eu trouxe de Singapura,
Ela estava lá naquele centro de física importante, trabalhando com o prêmio Nobel, etc., na parte de nano. Esse rapaz trabalha com ciências ambientais. O James, também, pós-doc, já veio ajudar na parte, é o professor da parte de ciência. Esse aqui, o rapaz de ciência de dados, que eu tirei lá do grupo de vidros, do professor Edgar. O Felipe, um cara extremamente novo. A Mauri também tem um pouco mais de experiência, etc. Então, a Ívia cuida das humanidades. Esse aqui é o nosso Vinícius, que cuida da matemática. Ou seja, de veinho mesmo, aqui só tem o Adalberto Fácil. E uma equipe de sêniores. Eu faço aqui, é uma equipe de 3 professores sêniores, que essa foi uma recomendação do professor Rogério Cerqueira Leite, que é o idealizador, que ele achou que era muita juventude, né? E, então, seria bom trazer pesquisadores experientes, né? Todos, o professor Martínez, que é o cara da Unicamp, aposentado, de mecânica aplicada, otimização, o professor Luiz Marques, que é da área de história da arte, de filosofia, de história, mas que está muito engajado nos temas ambientais, e o professor Hernandes, que é o professor titular da Unicamp, da área de biologia, atualmente é o diretor lá. Então, você faz uma mescla aqui dos professores pesquisadores com esses professores sênior que dão aulas, etc., e participam aqui do curso. O perfil do egresso, aí, que nós estamos acabando, pessoal. É o pesquisador, é formador, é o cientista, que vá para cá formar uma carreira de cientista, vai fazer seu mestrado, doutorado e atua na academia, mas ele pode também querer atuar na academia, pode se formar e depois ir para trabalhar no laboratório, empresas públicas, privadas. Nós temos, eu não apresentei aqui, mas temos um semestre todo de empreendedorismo, né? E é muito interessante porque nós temos uma professora que ela cuida de toda a parte de patentes do CNPq. Então, ela traz as patentes e tenta com que os alunos montem estruturas para a criação de startups. Então, eles vão desde estudar qual é a patente até como vender o produto para obter financiamento. Ele pode se tornar um especialista, por exemplo, se ele aprender muita ciência de dados, inteligência artificial. Esse aqui não vai faltar emprego, né? Mas, acima de tudo, a gente quer que o egresso seja um profissional ético e, para isso, nós damos uma formação humanista. Vou passar rapidinho. Como é que se dá o ingresso? Né? O ingresso se dá... Estou acabando. O aluno entra no site, né, e faz a manifestação de interesse, escreve, responde umas perguntas, por que ele tem interesse em estudar na ILO. Mas aí, importantíssimo, são as notas do Enem, nós pegamos as notas do Enem de todos os inscritos, e dessas notas do Enem, juntamente com essa nota da manifestação de interesse, a gente escolhe 200, 100 no mínimo, mas pode ir até 200, para fazer entrevistas online, certo? Então, nós entrevistamos todos os 200 candidatos online, 2 pesquisadores, entrevistam, e aí juntamos essas três notas, essas 3 pontuações, escolhemos 40, e a escolha dos 40 é condicionada a, no mínimo, 50% de vagas são de alunos de escola pública. Por exemplo, em 2023, as inscrições nós tivemos 1.185 inscritos, isso dá 70 candidatos por vaga. Isso aí tem muito curso, né, de engenharia, etc. De ciências, sem dúvida nenhuma, até biologia nós comparamos agora e a taxa é mais elevada de candidato por vaga. E o interessante, 72,6% são provenientes da rede pública, muitos
dos institutos federais de educação, das FATECs, etc, etc. Mas tem também de escola pública regular. Essa é a distribuição das inscrições, né? Nos que entraram, nós temos 43% de mulheres, 57% de homens, mas na inscrição é essa percentagem: 7,5% do Norte, 38% do Nordeste, 52% do Sudeste e 2,5% do Centro-Oeste. Precisamos atingir o Sul, a região Sul, que não... Os benefícios. Isso aí vocês façam propaganda aí, nós. Nós temos moradia gratuita em kitnet, todos eles têm moradia, em 2 por kitnet, 2 alunos, 2 alunas por kitnet. Ele recebe laptop com uso exclusivo. Nós temos, no caso de que o aluno vem lá aqui do Norte, nós pagamos a passagem, né, do local de origem até para Campinas, no ano letivo. Todas as refeições são custeadas via VR e... Como é que é o outro? É o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Nós damos transporte gratuito entre a Moredia e a Ilha e para o CNPq, quando eles vão lá. E nós temos o centro de inglês, o curso de inglês gratuito. Nós contratamos a Berlitz. Então, à noite, para aqueles interessados, nós oferecemos. E temos um sistema de saúde mental, que nós contratamos uma empresa, porque esses alunos, muitos deles são muito bons e são, às vezes, muito ansiosos, etc. Não é como todos os jovens de hoje em dia. Então, no começo, nós preferem ter algum apoio psicológico. Essa é a fachada da IRUM. Esse prédio é um prédio provisório que foi onde se instalou o LNS para a construção do seu o primeiro, que era o acelerador linear, que foi construído aí, e até a mudança para o centro, para o campus novo, ele funcionou aí, as suas instalações, e esse prédio foi todo reformado. Eu espero que vocês venham visitar, vai ser um maior prazer em recebê-los, né? E aí esse é o hall de entrada adaptado, né? Você entra por aí. Essa é uma visão da minha guarita, né? Porque minha sala fica aqui em cima, né? Não existe janela, só existe vidros, né? Eles estão aí dispostos no ambiente. Esse é o laboratório que a gente chama, foi uma das primeiras fotos, é um laboratório de química com biologia. A foto hoje é completamente diferente. Essa é a parte de cor. Essa é o que eu já mostrei para vocês. Essa é a parte também de microscopia. Essa é uma visão geral do laboratório de microscopia eletrônica, né? Estão dispostos todos o AFM e o de tunelamento. Essas são as salas, todas as salas são mesas e cadeiras dispostas assim. Aqui ainda não tinha as TVs que vocês viram, é muito inicial. Essa é a nossa biblioteca, e aqui ao fundo tem a sala de estudos, porque a partir de 5 horas, quando terminam as atividades práticas, eles não vão para as kitnet, eles vão, em geral, só às 9 da noite, que é onde parte o último ônibus. Então, eles se espalham por todo esse ambiente para estudar durante o período até 9 da noite, né? Esse aqui é o centro de vivência que deve ser entregue até o começo do ano. Esse centro de vivência daí será dentro do campus do CNPq, né? Já está toda essa essas são as fotos, mas já está sendo construído a sala de vivência, o centro de vivência, que é isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu passei 10 minutos, mas foi muito prazer falar para vocês. Então eu vou sair aqui para, se houver perguntas, etc., um debate, estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. E aí agora eu abro as perguntas aí na sala e aí no chat. Eu posso fechar, então, aqui? Acho. Bom, só se alguém quiser perguntar algo diretamente sobre isso, né? Então tá bom, vou deixar aqui. Vocês estão me vendo, né?
É ruim que eu não vejo vocês, cara. É, sim. Entendi. É, Nelson, eu tenho uma pergunta. Você falou que esses estudantes, né, é, de entrada, a maior parte é de escola pública e tal. É pelo Enem que faz a entrada? Como é que é? Então, é como eu disse aí, você tem 3 etapas da seleção. Primeira Ah, tá. entrada é o seguinte, ele vai no site, né, Ah, preenche uns certos dados, né, para ele se hum, identificar, de onde ele veio, onde ele cursou o ensino médio, etc, etc, por que que ele escolheu aquilo, etc. Aí ele responde questões desse tipo. Qual foi a minha vida pregressa? Né? O que é que eu fiz no ensino médio? Participei de Olimpíada, eu hum, participei de que tipo de evento, eu fiz iniciação científica no ensino médio, eu participei de projetos, eu participei de feiras, ele responde essas perguntas. E, no final, ele diz, por que que eu quero fazer ciência? Por que que isso me interessa? Certo? tá. Então, essa é a primeira etapa. Essa primeira etapa vale 100 pontos. Beleza? Beleza. Aí sai o resultado do Enem. Todos eles são obrigados a fazer o Enem. Aí sai o resultado do Enem. O Enem vale 1.000 pontos. Tá. Né? Aí eu pego 1.000 pontos com aqueles 100 pontos e escolho 200. Né? E aí esses 200 vão ser entrevistados. Aí a entrevista vale 900 pontos. Não 900, 1.000, mas 100 dá 2.000 pontos. Então aí você Tá. classifica os alunos. Escolhe os 50% melhores da escola pública, no Ah, mínimo. Aí tá. depois escolhe da escola privada, forma os 40. Tá. Tá. Entendeu? Entendi. Tá. Então, realmente, a gente não tem queixos. Realmente, os alunos eles são muito bons. Muito bons. Tá. Isso é um determinante que faz com que eles respondam bem a essa carga enorme horária Hum, e de trabalho, né? De conhecimento. Né? Por Tá. exemplo, fundamentos na quântica que eu estou dando agora é no segundo semestre. Entendi. Estranho pra gente, né, pensar que a gente está É, acostumado com a porque formação padrão, né, isso que precisa mudar, meu amigo. A gente perde muito tempo falando coisas e repetindo coisas. Né? Se você tá. escolher, essencial, por exemplo, eles fazem 2 disciplinas de quântica. Faz agora fenômenos quânticos, no terceiro período, no teoria quântica. Certo? Tá, Porque certo. essa é a base toda para o sólido. E, ao mesmo tempo, na química geral, quando a menina vai falar de física atômica, a gente já começa lá com um pocinho infinito para dizer os níveis de energia são quantizados de uma maneira bem lúdica, né? Aí eu mostro que ela da química já mostra que um poço de potencial é finito, pode ser simulado como nível de energia atômico, mais o contínuo e a ionização, entendeu? E aí a gente vai aí dando que um nível desse vai ser um S1, um S2, etc., para introduzir o aluno integralmente entre os fenômenos quânticos e a química geral tradicional. Entendeu? Ah, tá. Entendi. É meio que uma matéria híbrida, né? Não, integrada é melhor. Integrada, tá. Integrada, certo? Integrada, tá. E isso com cálculo. Por exemplo, os alunos tinham uma certa dificuldade. O que é o produto escalar na álgebra linear? A, vírgula B Isso. e faz o parênteses. Aí, quando eu chego, eu falo que não, é um Brian e um Cat. Entendi. Aí eu sei que o Vinícius, que é da matemática, falou isso. Como eu sei que ele falou isso, eu digo, olha, isso aqui é aquilo lá, hein? Faça a Tá. conexão. Outra coisa, Entendi. por exemplo, que eles tinham dificuldade, por exemplo, é que o matemático ele só usa derivada com a linguinha, né? F É, por linha de x. Mas sim, nós é df dx. sim. Aí então eu tenho que mostrar para ele, olha, aquele conceito de matemática é aqui, aquela equação diferencial que você resolve
como F duas linhas, mais lambda 2F, x igual a zero, é aqui do oscilador harmônico que eu estou falando. Entendi. Então, essa integração facilita muito, porque o que é que o pessoal faz de física? Ah, vamos atrasar a física 1 porque eles têm que ficar com cálculo. Não, gente, o Feynman já dizia, você usa a matemática da física quando você precisa dela. Tá. Né? O livro do Entendi. Feynman é todo assim, eu preciso de definir o fluxo elétrico. Eu introduzo o teorema de Gauss lá, não espero que o cálculo 3 seja dado. Tá. Entendeu? Essa é a ideia. Entendi. Integração. Entendi. Aí, só para eu finalizar, você mencionou alguns métodos de sala, até que teve alguns professores dentro da UFBC que utilizaram tal. O que você acha da escalabilidade desse projeto para uma turma maior ou para uma turma. Você conhece a estrutura da UFABC, como são, por exemplo, os fenômenos tal. Você acha factível fazer algo que seja nesse formato mais extensivo? Olha, é absolutamente porque eu vi os detalhes. O MIT faz isso aí com 100. Vocês viram? Agora tem que despregar as carteiras. Tem Sim, que despregar as carteiras e trabalhar com grupos de trabalho e, como o Weiman diz, o ensino de física é resolver problemas. O aluno aprende os conceitos quando eles precisam ser usados para resolver problemas. sim. Certo? Agora, se a gente vai ficar ensinando física com máquina de Atwood, com plano inclinado, você não vai formar nem aluno, nem vai atrair nenhum aluno para isso. Isso eu vou falar para os professores do ensino médio, tem que começar lá. A gente tem que ensinar a física contemporânea, não é nem moderna, porque física moderna é Em 1900 já, né? Se o Breno estiver aí, a ciência moderna é lá na Renascença. A ciência Tá. moderna é o começo das duas décadas. Nós temos que ensinar coisas atuais. Então, por exemplo, aqui, na parte lá, eu não vou ensinar a lei de Ohm, eu vou ensinar é o diodo. Entendeu? Então, em Entendi. quântica, eu já falo em diodo, porque como é que eu falo em diodo? Quando eu faço fundalamento. Né? Eu já faço fundalamento quântico na biologia. Isso chama muito a atenção dos alunos. Entendi. Entendeu? Por exemplo, a mudança do DNA, mudança genética, como transferência, tunelamento do próton de uma hélice para outra, isso aí é proposto pelo Lovidin em 1964 e ninguém faz. Você resolve isso aí com o WKB, gente. Entendeu? Tá. Então, Obrigado. Eu abro agora para perguntas, não monopolizar aqui. Então, Celso, tem alguém aí? Aí, senão eu vou. Então, eu só agradeço novamente, Nelson. Eu gostei muito, aprendi bastante e fico interessado de ver mais projetos dessa forma, viu? Porque eu esse é o sou. problema. Eu... Vocês não perguntaram de onde vem esse dinheiro. Ah, é? De onde que tá vindo, né? Isso é interessante Exatamente. mesmo. Porque, veja bem, a coisa interessante nossa aqui é que nós somos uma organização social, mas mantida com recursos públicos. Né? Então, quem sustenta
quem apoia a parte de financiamento do Senepem é realmente o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas o Ministério de Ciência e Tecnologia não tem nenhuma ligação com graduação. Então, o que acontece? Nós somos mantidos por recursos do tipo de projeto, o mesmo tipo de recurso que é dado para que o MCT dá para o Senepem, mas os recursos saindo do MEC. Então, é feito um projeto de 5 anos. Né? Então, o MEC vai liberando essa verba para nos manter. Então, tudo aqui, né, do salário de professor, a instalação do prédio, a manutenção dos alunos, todos são recursos públicos vindos do MEC.